Nós vamos começar a falar agora na página 41 sobre regência verbal e nominal. Tá bom. 42. É verdade. Aqui, querido. Vamos lá? Podemos aí? Queridos, nós começamos agora a falar sobre uma discussão muito relevante, que é a tal da regência. E estudar regência é estudar a relação entre o verbo e o seu complemento, entre o nome e o seu complemento. Como assim, professor? A relação entre verbo e nome pode ser preposicionada ou não. A relação entre nome e complemento pode ser preposicionada ou não. Só para eu simplificar, não precisa anotar nada por enquanto, só prestar atenção. Eu tenho aqui a frase: eu gosto de você. Eu confio em você. Tenho medo de você. Ó, titio. Quando eu digo que eu gosto de você, eu tenho aqui a presença da preposição de. Isto visto que quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então eu tenho um termo que pede um complemento preposicionado ou não. Esse nós chamamos de termo regente. E nós temos o próprio complemento. Este nós chamamos de termo regido. Eu confio em você. Quem confia, confia. Este é o termo regente. E o em você vai ser o termo regido. Então, aquele que exige complemento e que decide a preposição que aparece vai ser o termo regido. Ou melhor, o regente. O próprio complemento vai ser o termo regido. Tenho medo de você. O medo vai ser o termo regente e o de você vai ser o termo regido. Ora, pois nós vamos estudar hoje simultaneamente a regência verbal e a regência nominal, dado que a discussão é a mesma, só muda o tipo do termo regente, aquele que exige. Se você percebeu que o termo regente é um verbo, você está diante da regência verbal. Se você percebeu que o termo regente é um nome, você está diante da regência nominal. Então, eu gosto de você. Gosto é verbo ou é nome? Oi, gente. Amém, Jesus. Então, isso é um caso de regência verbal. Confio em você. O termo regente é a palavra. Confio é verbo ou é nome? Regência verbal. Tenho medo de você. O termo regente é a palavra. Medo é verbo ou é nome? Então, esse é um caso de regência. Entenderam ou não? Então, basicamente, a gente vai estudar se tem preposição, se não tem. Mudou a preposição, muda o sentido ou não muda? Então, venham comigo. Dentro de regência, nós começamos a discutir dois dos principais verbos para concurso público, quais sejam os verbos visar e aspirar. O verbo aspirar pode trabalhar no sentido de sorver, cheirar. O verbo aspirar pode trabalhar no sentido de desejar. O verbo visar pode trabalhar no sentido de ver, no sentido de dar visto, no sentido de mirar, ou ainda também pasmem, no sentido de desejar. Professor, para que explicar dois verbos ao mesmo tempo? É para complicar a minha vida? Não, pelo contrário, para facilitá-la. Os verbos visar e aspirar apresentaram no mínimo dois traços comuns que vão ajudar você a estudar para a prova. E que traços são esses? Primeiro, tanto visar quanto aspirar, ambos podem trabalhar no sentido de desejar. Segundo, tanto aspirar quanto visar,
em seus vários sentidos, serão sempre verbos transitivos diretos. O que é o verbo transitivo direto? É aquele que pede complemento sim, mas com preposição não. Verbo transitivo direto pedindo complemento sim, mas com preposição não. Parou. A não ser que estejam no sentido de desejar. Porque é só no sentido de desejar que visar e aspirar serão verbos transitivos indiretos usando preposição a no complemento. Professor, onde é que está essa facilidade, então, que eu não alcancei ainda? A facilidade está no fato de que, para a hora da prova, olha aqui, gente, você não fica mais decorando que o visar no sentido de ver é transitivo direto. Ah, você visou algo. Visar no sentido de desejar é transitivo direto. Você visou a algo. Visar no sentido de dar vista, visou opa. Não, não. A partir de hoje, você vai pela chamada lei do menor esforço e só se preocupa com o diferente. Ou seja, para a hora da prova, você já vai sabendo que o visar pode cair lá na sua prova com 600 sentidos, não te interessa. O aspirar pode cair com 300 sentidos, não te interessa. Porque para a hora da prova, você só usa esse a, você só visa a algo, você só aspira a algo se você estiver o quê, gente? Desejando esse algo. Resumindo, é quase um verso, porque visar e aspirar só usam preposição a no sentido de desejar. Sim ou não? Eu vou repetir tudo que eu falei. Deixa eu só dar um exemplo de vocês anotarem. Olha pra cá. O caçador entrou na mata, deparou-se com o tigre, rapidamente pegou uma arma. Com sua arma ele visou o tigre ou visou ao tigre? Ele visou o tigre. Se você disser que ele visou ao tigre, quer dizer que ele passou a desejar o tigre na floresta. Aí é um momento entre eles, você tem que respeitar, principalmente se for o tigre de Bengala, não é isso? Mas enfim, gente, não é o caso. Vocês entenderam ou não? Então anotem bonitinho que eu repito já o versinho. Amores, qual é o número lá de cima para interfonar aqui? Bom dia. Qual é o número lá? É 607, é isso? 605? Uou! Alô? Oi. Sabe nem que fala, hein, Pretinho? Olha aí, garoto. É o tio Rômulo, tudo bom, meu amor? Você pode trazer pra mim um pilô preto e um vermelho, que os meus estão falhando? Tá, se tiver... Tá bom, se tiver um africano solteiro, você pode trazer também. Tá bom, gata? Valeu. Tá bom, beijo, meu amor, obrigado. Se tiver um africano solteiro, ela não espera, ficou chocada. Ouviu? Eu digo, traz um pilô vermelho e um preto, que o meu acabou, por favor. Ela traga sim, leva sim, professor. Eu falei, se tiver um africano solteiro no caminho, você traz também, que eu sou dessas. Foi, gente? Anotaram aí? Não, o povo tá fazendo redação, é possível. Vamos lá, gente? Então, com o titio. Qual foi o verso que eu falei? Visar e aspirar só usam preposição a no sentido de desejar. Ok ou não ok? Visar e aspirar só usam preposição a
Preposição a, no sentido de desejar. Depois disto, nós vamos para algumas tendências lá do latim e do grego que vão nos ajudar em língua portuguesa. E que tendências são essas? Primeiro, em língua portuguesa, os verbos chamados sensitivos serão verbos transitivos diretos. Ou seja, pedem complemento sim, mas com preposição não. Em língua portuguesa, os verbos que dão ideia de tato serão verbos transitivos diretos. Pedem complemento sim, mas com preposição não. Professor, como assim? Vamos lá. Primeiro, que são verbos sensitivos? São aqueles ligados aos nossos sentidos de corpo humano, visão, audição, paladar, tato. Não é isso ou não? Entre eles, nós temos aqueles de exclusividade para tato. O que vai acontecer aqui? Ô, meu amor, o que vai acontecer aqui? Se ele for sensitivo, qual que tá ruim? Essa aqui tá boa. Pode levar essa aqui também, porque a minha azul tá boa. Obrigado, meu amor. O verbo sensitivo, para eu poder aprender sem decorar, economizar HD, o que eu faço? Pensei no sentido visão, audição, paladar e tato, não tem preposição para a prova. Então eu vou dizer que ela foi ao cinema para ver o filme ou para ver ao filme? O filme. Eu não uso preposição a, eu pensei no sentido da visão. Você deve ouvir os seus pais ou deve ouvir aos seus pais? Os seus pais, é sentido da audição, eu não uso preposição a. Cheirar, usa preposição, sim ou não? Depende do sentido, porque nem sempre o cheirar remete ao olfato. Se o cheirar for perceber o cheiro, ele é transitivo direto porque ele está no grupo do sentido. Mas se o cheirar for produzir o cheiro, emanar o cheiro, para mostrar que eu mudei o sentido, eu coloco a preposição a após ele. Resumindo, se você disser que ela cheirou o capim, ela sentiu o cheirinho do capim. Mas se você disser que ela cheira a capim, quer dizer que ela fede. Não é isso ou não? Então, se você enfia o a aqui, você tira do grupo do sensitivo. É melhor do que decorar um por um. Sim ou não? Verbos que dão ideia de tato na sua prova não tem preposição. Tu não encontra isso em gramática nenhuma, viu? Olha lá, hein? Houve um acidente quando um carro tocou o outro ou quando um carro tocou no outro? Tocar não dá ideia de tato? Então o carro não toca no outro, o carro toca o outro. Não toque em mim, tá errado, é não me toque. Você chega à sua casa, a casa está toda bagunçada. Rapidamente você grita pela empregada: mãe! Não, para, que isso é maldade. Descrede! Ô, descrede! Você já pegou na vassoura hoje, garota? Pegou na vassoura. Isso tá certo ou tá errado? Pegar não dá ideia de tato? Então você não pega na vassoura, você pega a vassoura. Plaquinha do condomínio: não pise na grama. Isso cai em prova, gente. De 3 em 3 meses, o povo erra. Pisar não dá ideia de tato? Tá errado o condomínio. A placa correta não é não pise na grama, é não pise a grama, porque verbos que dão ideia de tato não aceitam preposição. Sim ou não? O que eu já falei de verbo aí, gente? Tocar, qual foi o outro? Pisar. Qual foi o outro, gente? Pegar. Beijar, dá ideia de tato, sim ou não? Sim, aí o povo tá trabalhando demais, hein, gente? Beijar, dá ideia de tato? Contato, né? Contato, mas é tato também, não é? Beijar? Olha aí, tá trabalhando demais o plantão, hein, gente? Larga o marido em casa e vai pra plantão. É bom marcar uns plantões incertos aí, quando olhar, chegou de volta. Opa, olha aí. Enfim. Beijar dá ideia de tato. Então, não existe aquela declaração: eu beijei na boca de Maria, beijei na boca de João. Você não beija na boca, você beija a boca. Verbos que dão ideia de tato não aceitam preposição. Ok ou não ok? Não necessariamente, mas eu vou colocar o namorar aqui no meio.
Por quê, professor? Porque geralmente namorar dá ideia de tato, eu prefiro assim, Hawaii. E o namorar tá no grupo que não aceita preposição em seu sentido original. Apaixonou-se por Maria. Quero namorar com Maria. Tá errado. Você não quer namorar com Maria. Você quer namorar Maria ou a Maria. Quero namorar com João. Tá errado. Quero namorar João. Quem namora, namora alguém. Namorar com alguém é outra coisa. Namorar com alguém é namorar na companhia de alguém. Vocês estão entendendo ou não? Uma coisa é você dizer jantei peixe, outra coisa é jantei com a minha prima. Jantei peixe, o peixe foi jantado. Jantei com a prima não foi jantada, ela só me acompanhou. Perceberam ou não? Então, namorar alguém é namorar aquela pessoa. Aquela pessoa é namorada. Namorar com alguém é namorar com alguém perto, com alguém próximo, com alguém vigiando. Vocês entenderam ou não? Whoa, whoa, smash into you. Oh, oh. I wanna run, run, smash into you. Vamos lá? Qual seria o certo? Abraçá-lo ou abraçar-lhe? Qual o certo? Quem sabe? Quem chuta? Como é? Vai consultar o universitário? Abraçá-lo. Vamos ver. Atenção, titio. Nós temos na língua as formas pronominais. Vou colocar aqui. O a, os as, que foram inventadas para substituir nome, que faz o quê, gente? Sofre a ação verbal, recebe a ação verbal. Nós temos o lhe e o a ele, que foi inventado para substituir não nome, mas preposição mais nome, que faz o quê, gente? Recebe a ação verbal, que sofre a ação verbal. E daí? E daí que numa análise sintática eu localizo o verbo, prático ação é sujeito, o que sofre ação nós chamamos de objeto. Se não tem preposição no objeto, é porque ele é objeto o quê? Direto. Prático ação é sujeito, o que recebe e sofre ação nós chamamos de objeto. Se tem a preposição, esse objeto é o quê? Sim ou não? Tá. Antes de chegar aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa a vocês. Nós temos na língua, aqui eu acho que vocês nem precisam copiar, isso aqui é uma revisão do passado, tá? Nós temos na língua o grupo dos pronomes pessoais retos e nós temos o grupo dos pronomes pessoais oblíquos. Pronomes pessoais retos, quem se lembra? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronomes oblíquos da primeira pessoa. Nós vamos ter me, mim e comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, nós vamos ter se, consigo,
o, a, e, o a ele. E continua, nós, a nós, conosco, vós, a vós. A questão é, decorar essa porcaria toda para a hora da prova não é nada. Porque para a hora da prova não interessa quais são, interessa para que servem. E para que serve o grupinho, a patotinha dos pronomes pessoais retos para substituir a pessoa do discurso que pratica a ação? O reto foi inventado para ser sujeito, ele pratica a ação. E para que serve o oblíquo? Para substituir a pessoa do discurso que recebe, que sofre a ação. É claro que isso aqui uma hora vai ter uma exceção lá na frente, mas a exceção é rara. A regra é, o reto pratica e o oblíquo recebe, sofre. O reto pratica e o oblíquo sofre. Parece besteirinha, mas não é. Dá uma olhadinha aqui no quadro, gente, isso é coisa rápida. Eu vi Maria. Substitua você, por favor, a palavra Maria por um pronome. Como é que fica? Eu vi Maria. Eu quero substituir Maria por um pronome. Como é que fica? Como é que fica, gente? Eu a vi. Mas vocês já passaram por isso na escola. Tia, ô tia, por que eu não posso dizer eu vi ela? Aí a tia, não é isso? Mais desorientada do que a criança que perguntou, vai falar assim pra quem? Ah, você não pode dizer eu vi ela, porque vi ela é uma ruazinha pequenininha assim, ó. Ah, eu vi ela, não pode, porque vi ela é um caminhozinho estreito. Gente, alguém pode me dar uma resposta melhor do que esta? Por que é que eu não posso dizer eu vi ela e utilizar o pronome ela para substituir Maria? Por que não? Isso. Mas quem, gente? Gente, está todo mundo me ouvindo e enxergando o quadro. Alguém me responde. Por que é que o pronome ela não pode substituir Maria, gente? Maria está praticando ou está sofrendo a ação? Se a Maria sofre a ação, ela não pode ser substituída por reto. Eu tiro o reto, ela só pode ser substituída pelo oblíquo, ave. Eu não posso dizer que eu vou entregar esse dinheiro para tu. O tu é reto, não pode sofrer ação. Eu vou entregar esse dinheiro para ti. Eu não posso levantar uma placa, chama eu. Não pode. Eu tiro o eu, que é reto, e vai ficar como? Chama-me. Vocês estão entendendo ou não? Vocês sabem qual é o prejuízo dessa história do eu vi ela, que o vi ela faz ruazinha? Que é o seguinte, você sair da escola, seus filhos saem da escola, como eu saí da escola, e a gente não fala eu vi ela, porque a gente aprendeu que vi ela tá errado porque é a ruazinha. Aí perguntam assim pra gente, vem cá, e João, você viu? Aí você diz, ah, claro que eu vi ele ontem. Todo mundo fala eu vi ele, e não sabe que o eu vi ele é tão errado quanto eu vi ela. Mas você não aprendeu que reto não pode ser complemento, você aprendeu que não pode fazer ruazinha. O eu vi ele não faz ruazinha, todo mundo fala. Você chamou Maria pra festa? Chamei ela e a irmã dela. Você comprou a bicicleta? Comprei ela na promoção. Tá percebendo ou não? Tudo que não faz ruazinha, a gente joga no campo do certo, porque a gente aprendeu errado na escola. Então o problema não é a maldita da ruazinha. O problema é que você não pode usar pronome pessoal reto para substituir complemento, para substituir objeto. Estamos entendidos ou não? Porque o reto não sofre ação. I wanna run, smash into you. Ih, gente, a Maju chegou linda, que ela tá combinando o sapato rosa com batom rosa, com a fregadeira. Tá uma bonequinha perigosa.
Arrasou. Toda delicada, trabalhada no rosa. Que gracinha. A pregadeirinha rosa aqui, o batonzinho rosa, a blusinha rosa, o chapeuzinho rosa. Tá bonitinha. Vamos lá ou não vamos, gente? Veja, titio. Ana entregou dinheiro para João. Ana entregou dinheiro para João. Digamos que eu queira, turma, substituir Ana por um pronome. Qual seria? Ela. Excelente. Por que ela, para substituir Ana nessa frase? Porque ela é agente. Porque Ana pratica ação, Ana é agente, então ela tem que ser substituída pelo pronome reto. Estão acompanhando ou não? Passei aqui para o lado. Vou deixar a Ana em paz. Agora eu resolvi substituir dinheiro. Primeira pergunta. Ué, cadê o dinheiro? Ora, Ana entregou ele para João. Eu posso escrever dessa forma? Não. Sim ou não? Não. Não. Por que não? Porque o dinheiro está sofrendo ação. Sim ou não? Então não pode ser substituído pelo reto. Tem que ser substituído pelo oblíquo. Ah, cadê o dinheiro? Ah, Ana entregou-lhe para João. Eu posso substituir o dinheiro pelo lhe, que o lhe é oblíquo, sim ou não? Sim. Para tudo. O que você está vendo aqui em dinheiro? É preposição mais nome ou é só nome? Eu estou substituindo para João, preposição mais nome, ou eu estou substituindo dinheiro, que é só nome? Se eu substituo preposição mais nome, objeto indireto, eu uso lhe, que quer dizer a alguém, para alguém. Mas aqui eu só tenho nome. Então eu tenho que usar o, a, os, as. Vocês estão me entendendo ou não? Então aqui também não pode ser o lhe. Qual é o certo, professor? Dizer que Ana o entregou para João ou Ana entregou-o para João. Porque se você disser que Ana entregou-lhe para João, você está colocando dois objetos indiretos no mesmo verbo. Vocês entenderam ou não? Então eu vou repetir a explicação, porque tem muita gente copiando sem me olhar. Ana entregou o dinheiro para João. Primeira pergunta, eu posso substituir dinheiro por ele? Não, porque o ele substitui quem pratica e o dinheiro sofre. Essa é a minha explicação. Eu posso substituir dinheiro por lhe? Não, porque o dinheiro substitui preposição mais nome e o dinheiro é só nome. Explicação da gramática. Eu posso substituir o dinheiro por ele? Não, porque o ele substitui sujeito e o dinheiro é objeto. Eu posso substituir o dinheiro por lhe? Não, porque o lhe substitui objeto indireto e o dinheiro é objeto que? Acompanharam ou não? É só objeto, uma palavra chique para dizer o que sofre a ação. Se tivesse a preposição antes do dinheiro, aí sim. Sim. Agora, se eu quiser substituir o para João, mudaria. Aí ficaria Ana lhe entregou dinheiro, Ana entregou-lhe dinheiro, ou Ana entregou dinheiro a ele. Entendido ou não? Então, anotem bonitinho aí. O lhe é indireto porque o lhe substitui preposição. Seria errado falar Ana entregou dinheiro para o João? Para o João? Para o? Colocar o? Não. Não. Artigo a gente usa se quiser. Rômulo está aí, o Rômulo está aí. Heart beat fast. Colors and promises. Vou pegar uma aguinha ali. How to be brave. How can I... Chegou atrasado, minha. Não vai dormir mais lá em casa. Fica perdendo a hora. Não é isso? Olha que maldade. A outra veio de solzinho da Barra. Olha, tá linda. Adoro o amarelo, gente. Meu casamento vai ser amarelo e preto.
decoração do meu casamento vai ser amarelo e preto, né? Só cor. Pra não ficar muito chamativo, não sei o quê, né? Aí o povo, mas não vai ter um rosa? Vai ter um brilho? Não, eventualmente não vai ter uma dança de vocês ensaiado? Não vai ter uma coisa diferente? Porra, mais diferente do que isso, né? Impossível, né? Um casamento gay, enfim, mais diferente. Só se levar um elefante, eu chegar em cima de um elefante, não é isso? Gritando, o circo chegou. De quem é esse celular branco aqui? Meu. Ó, esse PC tá te ligando aqui, gata. Tá cobrança, hein? Oi. Você botou ali no exemplo, amigo, a ou substitui por nome, Nome que sofre ação. que sofre ação. Embaixo, preposição mais nome. Por que objetivo indireto? Não entendi isso. Você botou embaixo Indireto? direto e objeto indireto. É, porque a gente tem o verbo, né? A ação. Quem pratica a ação e quem sofre a ação. O que pratica é o sujeito. O que sofre vai ser o objeto. Se não tiver preposição, o objeto é direto. Se tiver a preposição, ele vai ser indireto. Entendeu? Então, qual é a diferença entre o eu amo você e eu gosto de você, sintaticamente? Eu amo você, o você recebe o sentimento sem preposição. Eu gosto de você. Você recebe a ação, mas o sentimento dá a volta no D antes de chegar. Entendeu? Uma simples mudança para outra diferente. Exatamente. Então, o que faz ser objeto é o fato de você sofrer ação. E o que faz ser direto ou indireto é a presença ou não das preposições. De, em, com, para. You show me how, but I can't hear what you say. I'm criticized, but all you bullets ricochet. Eu não entendi, por que vocês gravam a aula? Não fica essa filmagem disponível para vocês, não? Ah, é? Vai assistir no YouTube? As minhas aulas não, né? Ah, viu, tio? Mas gostou? Dá pra entender lá as coisas? Dá? Tem um vídeo meu lá de redação, tá com 1 milhão, 100 e poucas mil visualizações. Vamos lá, gente? Titio. Para praticar. Vou colocar aqui. Paguei o cheque. Paguei ao gerente. Cadê a preposição aqui? Onde é que tem preposição aqui? É o a, né? Por que eu sei que esse a é preposição? Ele equivale a para. Não é isso ou não? Então eu quero que vocês substituam por um pronome aqui ao lado. Paguei o cheque, paguei tantantã, paguei ao gerente, paguei tantantã. Tudo bem? Então podem substituir aí ao lado. I can show you the world, shine and shimmer, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on the magic carpet high, I hold you right.
A new fantastic point of view. No one to tell us no. De quem é esse aqui? É seu, Beyoncé? De quem é esse aqui? É seu, amigo? Sempre o seu, né, amigo? Que o te pega. Vou dar uma multa. Depois você faz um pedido, tá? De uma música aí que te... What would I do without your smart mouth? Draw me to you, killing me up. Got my head I can't. Podemos? Paguei o cheque. Ficou como, turma? Paguei o. Paguei ao gerente. Ficou como? Paguei. Paguei-lhe ou paguei a ele. Tudo bem ou não? Esse não tem preposição, é objeto direto. Esse tem objeto que? Indireto. Então vamos lá. Cuidado na língua com os verbos lembrar, esquecer e admirar. Esses três verbos, ora serão transitivos indiretos, usando preposição de, ora serão transitivos diretos, usando preposição zero. Transitivo indireto com preposição de, nós vamos usar se o verbo for pronominal. Transitivo direto se ele for não pronominal. O que é o verbo pronominal? É aquele que apresenta pronome oblíquo. Sentar-se, arrepender-se, queixar-se. Enfim, no exemplo fica mais claro. Olhe, me desculpe, mas eu esqueci do seu nome. Essa frase está certa ou está errada? Eu esqueci do seu nome. Esta frase está certa ou está errada? Está errada. Qual seria a certa? Tá. A gramática nos dá duas opções. Ou você coloca o pronome oblíquo e diz, eu me esqueci do seu nome. Ou você tira o pronome oblíquo e também tira a preposição, dizendo, eu esqueci o seu nome. Ah, mas eu posso tirar o também? O é artigo. A regência não se lixa para isso. Tanto faz dizer esqueci seu, ou esqueci o seu, ou esqueci o nome, ou... enfim. A regência só diz ou discute a preposição ou não. O uso dela ou não. De novo. Ou eu digo que ela lembrou o fato, quem me ajuda? Ou eu digo que ela se lembrou o quê? Do fato. Ou eu digo que tu admiras o que ele fez. Ou eu digo que tu ser, não pode. Eu me, tu te admiras do que ele fez. Pelo amor de Deus, dizer tu se admiras é igual dizer eu se esquecer. Já ouviram ou não?
É 3, eu se esqueci. Por esses dias eu entrei na sala, a aluna, ai, professor, eu se assustei. Eu digo, e eu então? Tô em estado de choque, filha. Eu tomei com uma taser no pescoço agora, uma arma elétrica. Eu se assustei, um tiro no estômago. E agora, pobre inventou um negócio assim, eu chego e me assusto. Já viu? Em vez de assim, nossa, eu chego a me assustar. Pobre não alcança, ele fala assim, não. Ah, eu chego e me assusto. E eu chego e me irrito. Já nunca viram, não, isso? Eu chego e me irrito quando ele faz. Nunca vi isso. Isso é coisa de Maricá, isso não é coisa de Petrópolis e Itaipava. Que maldade, gente. Eu gosto tanto de Maricá, tenho boas lembranças do pessoal de lá. Ali no primeiro, usa ou me, né? Ou tira o me e o do, certo? No segundo exemplo, usa o se e o do. Sim, porque quais são os pronomes? Me, te, se, nos, vos, se de novo. Eu me esqueci de você ou eu esqueci você. Tu te esquecestes de João ou tu esqueceste João. Então, é de acordo com o sujeito. Eu, me, tu, te, ela, se. Entendeu? Aí, no caso aqui do ela, se, Lembrou do fato. É. Então, a regra é, se põe pronome, põe preposição. Se tira o pronome, tira a preposição. Tira a preposição. Põe pronome, põe preposição. Tira pronome, tira a preposição. Vamos? Podemos? Continuando aí. Depois desses 3 verbos, nós vamos falar sobre aqueles verbos que são ao mesmo tempo transitivos diretos e indiretos. Verbo transitivo direto e indireto é aquele que se acompanha simultaneamente de objeto direto e de objeto que? Indireto. Exemplo: pedir, pagar, perdoar. A gramática prescreve que quando o verbo é transitivo direto e indireto, o objeto direto seja a coisa e o objeto indireto seja a pessoa ou equivalente. Até aqui, todo mundo está cansado de saber que quem pede, pede alguma coisa a alguém. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém.
Quem é feliz? É isso? Amém. Se o verbo cai inteiro, ninguém erra. Mãe, quero dinheiro. Ela diz, vá pedir dinheiro ao seu pai. Objeto direto e objeto indireto. O problema é que se você omitir a coisa, que é o objeto direto, as pessoas querem inventar de tirar a preposição daqui. Mãe, quero dinheiro. Ah, vá pedir o seu pai. Tá certo isso? Pediu o seu pai? Não. O pai é a pessoa, ou pelo menos acredita-se nisso. Então, vai pedir ao seu pai. Meu Deus, preciso pagar o porteiro, preciso pagar o padeiro, preciso pagar o funcionário. Tá certo isso, gente? Tá errado. Você paga o pão, porque o pão é coisa. Mas você não paga o padeiro, porque o padeiro é pessoa. Então você paga ao padeiro, ao funcionário, paga ao trabalhador. Estão entendendo ou não? Perdoar. Irmão, você já perdoou o seu vizinho? Tá errado. É você já perdoou ao seu vizinho. Estamos entendidos? Você perdoa o soco, o crime, o tapa, mas você perdoa ao vizinho. Tudo bem? Anotem bonitinho até aí. Oi. Deixa eu tirar uma dúvida pra você, eu fiquei tocada com aquilo ali. Porque você falou, põe preposição, quando você tira o pronome, você tira a preposição. Quando o pronome, você põe a preposição. Aí ali na primeira, eu me esqueci do seu nome. Aí você não substituiu o pronome por me? O pronome por me? Não, o pronome é o me. Por me, seria o oblíquo, não É, é isso? não, ficam os dois. Eu me esqueci do pronome. Eu coloquei o me e coloquei o de. Ou eu tiro o me e tiro o de. Tá, aí embaixo. Ela se... Ah, tá. Não, beleza. Entendeu? Vamos lá? Podemos, não? Então vamos lá com o Titi. Acontece que tem um grupo de exceção que, além de aceitar essa estrutura A, também vai aceitar uma estrutura B, que inverte. Usa o objeto direto como pessoa e o objeto indireto como coisa. Como assim, professor? Vamos ver. Ponham aí no caderno a frase. A diretora informou o resultado ao aluno. A diretora informou o resultado ao aluno. Podemos? Façam a análise sintática dessa frase aí para mim, por favor, gente. Marca aí na oração o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto. Marquem aí, por favor.
Podemos? Fizeram análise? A diretora informou o resultado ao aluno. Em a diretora, a gente tem o quê? Informou é o quê? Ah, é verbo. Aham. Ah, tá. Vai pra banca falar que informou é verbo. Vai ver. Onde é que você vai parar? Verbo transitivo. Direto e indireto. Porque só o resultado, que é coisa, é o quê? E ao aluno, que é pessoa, é o quê? Sim ou não? Inclusive, se eu fosse substituir por pronome, informou o resultado, ficaria como? Informou o. Informou ao aluno, informou-lhe. Ou a ele. Estamos entendidos ou não? Então você já vai para a prova sabendo que geralmente o lhe é uma pessoa e o é uma coisa. Tudo bem? Tá. Só que acontece o seguinte, o verbo informar aceita a inversão, o exceto. O verbo informar aceita o objeto direto pessoa e o objeto indireto coisa. Como é que ficaria? Se você diz ao aluno o resultado, você só mudou a ordem, mas continua a pessoa indireto antes e o resultado direto depois. Não é mudar a ordem, é mudar a sintaxe. Tem que tirar a preposição do aluno e colocar na coisa. Como é que ficaria? A diretora informou o aluno do resultado. Em que o aluno sem preposição seria objeto agora o quê? Direto. E do resultado, tem preposição de aqui, seria objeto o quê? Resumindo, quem informa alguma coisa a alguém ou informa alguém de alguma coisa sobre alguma coisa. Entendido ou não? Anotem aí, por favor. Vou editar, hein? Anota o quadro para eu poder editar. Não, eu vou editar agora os outros. Ponham aí. Já notaram? Ponham assim. Verbos que seguem o modelo de informar. Verbos que seguem o modelo de informar. Põe aí. Avisar. Alertar. Certificar. Cientificar. Incumbir.
Incumbir. Proibir. Tem quantos aí? Então ponham etc. Há outros, mas esses são os principais, tá? Etc. Hã? Lembrar alguém de alguma coisa, lembrar alguma coisa a alguém. Sim. Agora, eu coloquei no material de vocês vários outros. Esses que eu ditei agora são os principais, mas na apostila tem mais, tá bom? Resumindo a história, gente, o primeiro verbo que eu ditei foi o qual? Avisar? Então, resumindo a história é o seguinte, olha aqui. Quem avisa, avisa alguma coisa a alguém ou avisa alguém de alguma coisa. Não é isso? Quem informa, informa alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Ô, dinheirinho suave, meu Deus. Olha aí. Já anotaram? Posso seguir? Então vamos lá com o Titi. Oi. Não, se você for substituir os dois ao mesmo tempo, aí você tem que aglutinar o lhe, mas o ficaria informou-lhe. Ou informou-lhe. Entendeu? Mas isso não cai para concurso de ensino médio, não. Nem superior também, a enfermagem não cai. Professora, você pode dar um exemplo de perdoar que seja o verso transitivo direto? Ele perdoou os pecados aos pecadores, né? Vamos lá então, Titi. Cuidado com o verbo assistir. O verbo assistir pode trabalhar no sentido de ver, no sentido de ajudar, no sentido de pertencer ou ainda no sentido de morar. Verbo assistir no sentido de ver será transitivo indireto usando preposição a. Como assim? Nós assistimos ao filme. Verbo assistir no sentido de ajudar. Tanto faz. Pode ser transitivo indireto com preposição a ou transitivo direto sem preposição. A enfermeira assistia o parto ou ao parto? Tanto faz. Tanto faz. Verbo assistir no sentido de pertencer. Este é um direito que assiste aos alunos. Este é um dever que assiste aos pais.
Porque o verbo assistir, quando significa ajuda, ele é facultativo. Tanto pode ser transitivo indireto como transitivo direto. Mas, por exemplo, eu lembro que também dava o sentido assim, como se fosse participar. Aí, por exemplo, no caso da enfermeira, se ela estiver participando, ali, ajudando, fazendo a, seria transitivo direto. Se ela estivesse ali também, mas só vendo, seria indireto. Não, a gente vai entender. Se ela estiver só vendo, obrigatório A. Se for ajudar, ela está participando, é facultativo. Você tem as duas possibilidades. A gramática indica que você até use como transitivo direto para poder evitar ambiguidade. Entendeu? Só que as duas formas são aceitas, tá? Porque se você, fora de contexto, diz que a enfermeira assistia ao parto, você não tem como garantir se ela está vendo ou se ela está ajudando. Então, se você tira o A, com certeza ela só está ajudando. Entendeu? Verbo assistir no sentido de pertencer. Este é um direito que pertence aos pais. Você pode dizer lá, assiste aos pais. Ah, não se mete aqui porque isso aqui não lhe assiste. Quer dizer, não lhe pertence. Não é de sua alçada, né? Verbo assistir no sentido de morar. Será verbo intransitivo usando preposição em. Pertencer é transitivo? Indireto. Ah, eu não botei a regência, né? Transitivo indireto com preposição a. Nós assistimos em, não sei, Campo Grande. Ah, não, vou botar Maricá para prestar homenagem. Nós assistimos em Maricá. Quer dizer que nós moramos. Fazer uma camisetinha, somos todos Maricá. Adjunto adverbial. De lugar. Oi? Eu tinha visto dessa forma, De morar. Eu tinha visto dessa. Isso aqui geralmente é usado só em termos jurídicos. Por exemplo, o acusado assistia próximo ao local do crime. Quer dizer que ele se estabelecia, que ele morava lá. É igual cito. Cito, quem usa cito? Só o acusado era cito. Cito quer dizer situado, estabelecido, que mora. Coisas que caem em desuso. Oi? É intransitivo. Ele não tem nem objeto direto nem objeto indireto. Ele é intransitivo. Posso seguir? Não? Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as a shadow crosses mine. E uma orquestra, hein, garoto?
Vamos, gente? Podemos? Depois disso, nós vamos falar sobre os verbos querer, preferir, custar. O verbo querer pode dar ideia de posse ou dar ideia de estima. Se o verbo querer der ideia de posse, ele será transitivo direto, preposição zero. Se ele der ideia de estima, ele será transitivo indireto com preposição a. Então, se você disser, nossa, quero muito este carro, você está dizendo, ou está pressuposto que o carro não é seu e que você quer ser dono daquele carro. Nossa, eu quero muito este carro. Agora, se você diz assim, nossa, eu quero muito a este carro, está implícito que você quer bem. Então, querer muito a este carro colocou o a da ideia de estima. Entendido ou não? De novo, quero muito esta casa. Quero comprar a casa, quero ser dono dela. Quero muito a esta casa. Coloquei preposição a, eu tenho apreço pela casa, eu tenho estima por ela. Então, posse, transitivo direto, estima, transitivo indireto. Comigo. O verbo preferir já está um pouquinho batido, porque todo mundo sabe, ou deveria saber, que quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Sim ou não? Prefiro teatro a cinema. Prefiro vinho a cerveja. Não é isso ou não? Esse do que não pode. As alunas, a aluna, professor, eu prefiro matemática do que português. Eu digo, percebe-se, né, filha? Enfim, evidente. Enfim. Isso está batido. Agora, o que a banca tem feito na provinha do CES? Ela tem brincado com paralelismo sintático no emprego do artigo. O que é isso? Já falei, ou você diz, prefiro... Ou você diz, não, teatro a cinema. Você deve dizer teatro a cinema. Prefiro vinho a cerveja. Não é isso ou não? Se você resolver usar o artigo, ou você diz, prefiro teatro a cinema, ou você diz, prefiro o teatro, o quê? Ao cinema. Vocês estão entendendo ou não? Se você põe um artigo no primeiro, você também põe um artigo no... aqui embaixo. Ou você diz, prefiro vinho à cerveja, ou você diz, prefiro o vinho ao cerveja. Uai, você quer matar... Botar o aqui, bota o aqui. Botei o aqui, vai botar o aqui. Não. Uai, olha aí. Prefiro o vinho eu não sou gago pra dizer não é isso? Eu tenho que parar de imitar gago, falei pra vocês, né? Que eu fiquei gago por 2 dias, falei isso pra vocês.
Negócio de imitar gago, fiquei gago por 2 dias. Eu pedia tanto a Deus para falar, Deus, próxima encarnação eu venho gago, essa não. Já veio pobre, viado, gago ainda, é muito castigo, Beyoncé. Olha aí, Deus teve pena, mexeu uma nuvem lá, eu voltei a falar, né? Enfim. Juntei um A com o outro A, de origem aqui, gente? A crase. É entendido ou não? Então a crase só se justifica aqui se tiver artigo do lado de cá. E a banca na prova? Brinca, assinale a alternativa correta. Prefiro teatro ao cinema. Certo ou errado? Errado. Prefiro o teatro a cinema. Certo ou errado? Errado. Prefiro teatro do que cinema. Errado. Você vai marcar como certa. Aqui use preposição a, determinando as duas com artigo ou sem artigo nas duas. Ok? Menina, eu tava sentindo um cheiro de rato morto. Beyoncé tirou o tênis aqui, né, garota? Olha lá, hein, amiga. Poderia ser a água, a crase, vinho. Como é, não entendi. A água, a vinho. Com crase? Não. Não. Isso aqui é a junção de preposição com artigo, não é isso? Se vinho é palavra masculina, esse artigo não existe. Então, o que a gente ia ter é isso aqui. Né? Não, aí teria que ser ao contrário. Prefiro o vinho à água. Aí sim, né? Isso. Estaria no mesmo. A na frente, crase depois. Anotaram, gente? Posso seguir? João custa a fazer o exercício. Certo ou errado? João custa a fazer o exercício. Certo ou errado? Errado. Guarde isso. Com o verbo custar, nunca é a pessoa que custa a ação. É sempre a ação que custa, ou seja, que gera custo, ou que é custosa, é difícil, à pessoa. Apareceu a com o verbo custar, o a nunca vai para a ação. O a vai sempre para a pessoa. João custa a fazer o exercício. O a não está na ação? Então está errado. A frase certa seria: fazer o exercício custa a João. Então ficaria: a João custa fazer o exercício. Fazer o exercício vai ser uma oração subordinada, substantiva, o que, gente? Subjetiva. Vimos na aula passada. Isso custa a João. Peguem aí o materialzinho de vocês, a apostilice.